Guerra é guerra e a economia russa está em colapso e ninguém está falando a respeito disso. Perceba isso daqui. Esse daqui é o gráfico do carvão russo, né? Em 2022, lá no início da guerra, ele bate aqui, ó, 200 até acima de US$ 200 e de repente dá uma paulada gigantesca para cima. E ele sobe bastante, chega aqui a quase US$ 450. Isso daqui é importantíssimo, né, para os russinhos, porque eles começam a liberar grana. Eles ficam bem confortáveis com essa situação e acham que as coisas vão se manter assim por um longo período. E começa a liberar grana, começa a gastar de verdade com o exército. Só que de repente, tudo que sobe desce e cai mesmo de uma maneira brusca. Em pouco período aqui ele já faz uma queda gigantesca e vai se estabilizando. Só que no presente momento, ano de 2025, a queda está se acentuando e ninguém sabe aonde isso daqui vai parar. Os russinhos estão desesperados a respeito disso aqui. Qual que vai ser o fundo desse gráfico? Ele pode vir aqui e atingir preços históricos com descontos. E vocês sabem, né, que a Rússia tem que oferecer desconto para conseguir vender ainda mais do que o preço que já está baixo. E se fosse só o carvão, eu nem teria trazido esse vídeo para o canal, tá? Temos aqui também um gráfico do petróleo. O petróleo russo também está enfrentando problemas gravíssimos, bem pior do que o carvão, bem pior mesmo. Sabe por quê? A Ucrânia, a Rússia, né? Eles estipularam o preço do petróleo o ano inteiro a US$ 70, através da presidente aí do Banco Central russo. Ela queria que o preço do petróleo e confiava que estaria a US$ 70. Isso enquanto o preço do petróleo estava aqui acima de 75, quase 80. E fica fácil você conseguir estipular um preço tão alto assim, né? E vender para o Vladimir Putin, falar, ó, vai dar tudo certo esse ano. Fato é, o preço atualmente está a US$ 59, teve uma queda aqui, ele volta a dar uma recuperada, só que ele tem outra queda e se mantém aqui. Se fosse só o petróleo, eu nem teria trazido esse vídeo aqui para o canal, obviamente. O problema da crise vai e entra também nos produtores de aço da Rússia. Então tem uma perda líquida aí de mais de 1,2 mil milhões de rublos, né, 1,2 bilhões de rublos, só no primeiro trimestre de 2025. Uma queda dramática de mais de 107% aí, 17 milhões de rublos registrados durante o mesmo período do ano passado. Problemas de verdade, mas vamos lá para o começo para a gente entender tudo isso daqui, todos os efeitos de fato. Vamos começar primeiro pelo mais importante de todos, o petróleo russo. O que aconteceu foi isso, né? A presidente aí do Banco Central estipulou para o Vladimir Putin que o preço ia estar acima de US$ 70, né? O barril. Fica tranquilo, Putin, vai dar tudo certo. O petróleo que eles negociam não é o Brent, né? Que é o comum no mercado. É o Urals, o petróleo Urals. E o problema de você estipular um preço tão alto é que você libera a grana. Então já foi gastado ali lá no começo do ano, esperando que as coisas iriam ficar grande mesmo, e já vai liberando e confirmando, né, acreditando na palavra da presidente que tudo iria dar certo. E ela é, né, teoricamente uma pessoa competente, sim. Veja aqui, ó, uma notícia que eu trago para vocês. Ela é tão competente que ela tentou se demitir duas vezes. Vladimir Putin não deixou ela se demitir duas vezes durante o mandato dele. Então ela ajudou bastante, né, na economia de guerra. Essa mulher não é inocente, ela não é inocente, ela tem sangue nas mãos e ela ajudou, né, na construção da economia de guerra. Lá bem antes de 2022, já ela já praticava algumas coisas da economia de guerra e preparava sim a Rússia para entrar de fato numa guerra. Então é uma coisa que ela já sabia já e ela estava preparada e por isso que ninguém pode tirar ela do poder. O problema agora é que ela veio e deu essa falha gigantesca aí, né? E foi grande mesmo. A consequência disso tudo vai ser grande também pro Vladimir Putin. Talvez ela encontre aí uma janela próxima para tentar escapar dessa liderança do Putin, não é mesmo? Então aqui ele fala, né, que ela ajudou o Putin desde 2007, né?
e teve uma crise financeira em 2008, 2009. O Putin agradece publicamente ela e como a salvadora da Rússia, né, nessa época da crise. Por isso que ele não quer e não deixa ela sair de jeito nenhum desse Banco Central. Só que ela cometendo erros e erros, como está acontecendo agora, vai ser complicado para ela. Perfeito? E agora falaremos a respeito do carvão, né? Só para dar uma enfatizada ainda a respeito disso daqui, o preço de US$ 59 não reflete o custo de operação da extração do petróleo. Entenda isso. A Rússia atualmente ela tem que pagar para vender. O preço já não é o mesmo, eles não têm nenhum tipo de lucro, eles estão vendendo abaixo do preço que utiliza para extração só para ter um giro de economia. Isso daqui é problemático em diversas maneiras. E eu não preciso nem explicar muito bem isso daqui para vocês entender, tá? Só de você ter um preço maior na fabricação do produto e vender ele por um preço abaixo é preocupante. Então, apesar de a gente estar vendo aqui US$ 59 o barril, na hora que você for comprar mesmo, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar US$ 59. As sanções aí impedem a Rússia de vender acima de US$ 60, então eles são impedidos. Então, mesmo quando está US$ 59 e teoricamente eles podem vender agora para países aliados, né? Países aí como a União Europeia, a Estados Unidos e outros países que aderiram às sanções também. Apesar disso, eles não conseguem vender porque outros países estão vendendo a US$ 59 também e ninguém quer negociar com a Rússia. Então, os US$ 59 ele não funciona na prática. Esse preço aqui ele tem que cair. Então, eles têm que vender mais barato ainda para poder conseguir concorrer com o pessoal que é mais aliado, que é parceiro de verdade desses países e que, além de tudo, garantem que vão entregar. Então, a qualquer momento, a Ucrânia pode vir aqui e atacar qualquer canto, qualquer refinaria, qualquer posto de combustível, aqui, o que seja, que envolve petróleo. Isso daí dá um problema, dá um caos para quem está comprando. A própria China enfrenta isso daí de maneira recorrente. Eles vão, fazem a importação do petróleo, pedem, né, fazem o pedido da importação, só que no que chega mesmo, não é o lote completo que é pedido para eles. Então vai chegando migalhinhas ali, às vezes chega o lote completo, às vezes chega quase nada. E se você não consegue comprar, né, de maneira confiável, você tem que manter relações com outros países. Então imagina você sendo a China comprando o petróleo do russo, né, da mãe russa. Você compra, você espera que chegue uma quantidade X e na hora que chega mesmo é outra quantidade. E você tem que abastecer o mercado interno seu. O que a China tem que fazer? Vai ter que consultar outros países ali, né, do Oriente Médio para poder comprar petróleo. E tudo que você compra quando você está necessitando, você paga mais caro. Então, quem está comprando da Rússia não vai de jeito nenhum pagar esse preço aqui que eu estou mostrando para vocês. Ninguém vai pagar US$ 59, ninguém mesmo, porque não é confiável negociar com a Rússia no meio de uma guerra. Perfeito? Então entenda isso daqui. Esses US$ 59 não são US$ 59 de fato. E agora vamos para a crise do carvão. E isso daqui tem algumas coisas bem interessantes, né, a respeito dessa crise. Então ele fala, né, que em 2022 a União Europeia deixou de comprar o carvão russo totalmente, decidiu implementar um embargo e tal. Só que no início da guerra ainda, né, a Rússia exportava um pouco mais do que 20% do seu carvão para a União Europeia e essas exportações já estavam em declínio há anos, né? Só que à medida que a Europa encerrou a usina de carvão, que foi um erro gigantesco da Europa, e vocês já sabem disso, em um esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a Rússia vai e se aproveita disso daí, começa a vender bastante e acumular dinheiro e tudo aquilo lá, né, que a presidente do Banco Central fez, né, de acumular dinheiro utilizando essa estratégia. Então, os grandes problemas começaram em 2024, como vocês podem ver lá no gráfico, né, que começou a ter perdas líquidas no setor de carvão russo, né, e em todos os países, mais da metade das empresas de carvão
se tornou não rentável. Então não valia a pena você abrir uma empresa e nem manter. 53, mais da metade das empresas de carvão não valia a pena. Durante os primeiros anos da invasão, a indústria do carvão russa sentiu-se surpreendentemente bem graças à crise energética na Europa. Isso daqui eu já mostrei no gráfico lá, ó. Então, por conta, né, dessa guerra, né, ele estava vendendo o preço do petróleo bem mais caro do que o mercado, porque de fato a Europa precisava, tá todo mundo precisando do carvão russo e não tinha como você evitar, certo? Então isso daí mostra, né, que em certos pontos em 2023 o carvão subiu para quase US$ 450 por tonelada devido à crise energética da União Europeia. A preços tão altos, os minérios carvão russo poderiam oferecer desconto maciços aos seus clientes da Ásia de até 50% de desconto. Então entenda isso. Quando o carvão estava aqui, vamos voltar. Quando o carvão estava aqui no pico máximo, a Rússia ainda tinha que oferecer desconto para ser competitiva no mercado, para conseguir vender para países que queriam comprar ainda da Rússia, né? Então, para a China, eles poderiam oferecer aqui, ó, na metade do preço, vai, US$ 300, US$ 250. Ainda valeria a pena, porque o preço que você faz para extrair, ele é mais barato do que US$ 250. E aí, tá aí tudo bem, então eles conseguiam vender. Só que o preço agora estando a 150, ele já tinha que abaixar. O preço atualmente é 94 e todo o mercado está vendendo por 94. Entenda isso novamente. Se o mercado inteiro está vendendo a 94 e ninguém quer negociar com a Rússia, obviamente ela tem que abaixar muito o preço. E abaixando o preço, não vale a pena nem extrair. E é isso daqui que ele mostra, né? Que 50% da extração de petróleo não vale nada a pena. A Rússia ainda teimosamente está apostando no carvão, né? A rejeição da europeia do carvão russo dificilmente pode ser chamada de repentina. É verdade que ninguém esperava que isso acontecesse já no ano de 2022, que foi quando a invasão começou, né? Então ficou difícil, né, para escolher novos compradores e tudo mais. Mas ficou claro que desde pelo menos 2010 que o papel do carvão na economia da União Europeia estava destinado a diminuir. Foi um ótimo trabalho da União Europeia nessa época. Em 2020 era cada vez mais óbvio que um declínio na demanda de carvão também estava se aproximando da Ásia. Com esse negócio de energia limpa e tudo mais, outros países estavam voltando atrás, estão criando outros tipos de energia e tudo mais, como vocês já sabem, né? Em 2014, a União Europeia estabelece uma meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 40% até 2030, daqui 5 anos. Então, no final das contas, dá isso daqui. Ao invés da Rússia estar participando de uma transição energética, né, da saída do carvão de maneira controlada, eles estão enfrentando um caos chamado aí de LIP, né? Então estão tentando salvar a indústria de carvão russa e está pressionando para que a estatal russa ofereça desconto em remessas de exportação de carvão a fim de manter as entregas para o Ocidente e para o Oriente de maneira lucrativa para os produtores. A maior parte disso aqui é coberta pelo próprio Estado russo. E aí vocês já sabem, quando o Estado vem e interfere no livre mercado, coisa boa não está acontecendo, ainda mais num negócio no meio de uma guerra, não é mesmo? Então, em meados de março, um projeto para o programa anticrise para o setor do carvão havia sido proposta de Lenar e tudo mais, mas isso daqui é coisa técnica, talvez vocês aí nem queiram saber. O importante tá tendo problemas e tá grande sim. Agora vamos falar a respeito do aço. E olha isso daqui, olha como o nosso paizinho Brasil aparece aqui. O Brasil ele é grande e fornecedor, né? Grande fornecedor dessa guerra. Eles estão lá sempre nesses gráficos aqui. O famoso BRICS não envolve só o Brasil, mas a Índia também se aproveita e aproveita bem mais do que o Brasil, bem mais mesmo. A China nem se fala, né? A China negocia com todo mundo, tá ali aproveitando de todo mundo, qualquer país que tá passando necessidade, a China tá no meio. Então, em comparação até, né, o Brasil até que não apoia tanto assim, não é mesmo? Mas ainda está envolvido e tem sangue na mão, sim. O Brasil ele compra produtos derivados de óleos aí, né? Outros países, até a União Europeia também está bem envolvida, então não vamos condenar todo mundo aqui, não é mesmo?
Não vamos condenar todo mundo, que está todo mundo aqui com as mãos sujas. A União Europeia ainda compra bastante gás russos. A China compra, mas nem chegou a ultrapassar o tanto que a União Europeia compra de gás da Rússia. A Turquia compra também, a Moldóvia compra. Aqui temos o Brasil também no top 3, né, do negócio de óleo, de derivados de óleo, né? Então a Turquia está em primeiro, a China em segundo, o Brasil em terceiro. Mas no final das contas, isso daqui envolve, né, aquele problema que eu te falei, o problema do aço. Como é que você, Rocinho, como é que você vai gerir essa grande e gigantesca máquina de indústria de equipamentos blindados e de guerra sem ter o aço e o domínio do aço na sua mão, não é mesmo? O problema ele vai ser gigantesco, ele vai ser maior do que eles estavam esperando para esse ano de 2025, com a eleição do Trump, com outros países, com a Coreia do Norte apoiando a Rússia. Então o negócio ele vai ser complicadinho esse ano para os russinhos. Vários colapsos vão acontecer e eu não tenho nada a ver com isso, não é mesmo? E eu só estou aqui relatando o que acontece nessa guerra. A Rússia que resolva os seus problemas aí do outro lado e eu comento aqui, não é mesmo? No mais, eu queria agradecer aos senhores, lembrando que essa semana aqui, até no dia 30, né? Eu acho que até sábado não teremos muitas atualizações de mapas, mais notícias faladas, que eu tô tendo outros compromissos aí, né? Eu tinha uma coisa marcada já, então não tô conseguindo atualizar todos os dias e trazer informações de mapa é extremamente difícil e custoso para quem vos fala aqui. Perfeito? Muito obrigado para você que está até o final do vídeo e guerra é guerra.